Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta tem vídeo novo falando de RPG, falando de quadrinhos e mais ou menos 2 vezes por mês a gente faz um vídeo especial misturando esses dois universos, né, trazendo dicas de quadrinhos que podem servir de inspiração ou de referência para a galera que curte RPG. Então se você está chegando agora, dá uma explorada aí no canal, assiste alguns vídeos e se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho e vem com a gente bater esse papo, trocar essa ideia sobre quadrinhos e RPG, beleza? Bom, na nossa dica, né, de HQ para RPG de hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa história aqui, Orcs. Tá? É um quadrinho europeu lançado aqui no Brasil em 2018, salvo engano, pela Mythos, tá? Pela Mythos, no selo Gold Edition, né, que vem nesse formato grande, né, de álbum e tal, com papel bacana, capa dura e tal. Então, antes da gente falar um pouquinho de por que eu acho que essa história pode ser uma referência interessante para orcs, obviamente, né, e fantasia medieval, que é o cenário que eles geralmente estão associados, só para a gente contextualizar um pouquinho a história, olha só. Os orcs eles são considerados uma das raças mais populares, né, e comuns da fantasia medieval. Essa história começou mais ou menos ali com Tolkien, né, que se inspirou nas lendas mais antigas e introduziu no cenário lá do Senhor dos Anéis os orcs como inimigos. E isso ajudou a popularizar eles na fantasia medieval, né? Não só o Tolkien, outros autores já usaram os orcs e tudo mais. E eles foram uma das primeiras raças incorporadas no D&D, né, no Dungeons and Dragons. Eles estão presentes nesse universo desde a primeira edição. E sempre como inimigos, né, como primariamente inimigos, como monstros, etc. e tal. A partir da edição 3.0, né, foi dada a oportunidade para os jogadores utilizarem uma raça chamada meio orc, ou seja, ainda não era exatamente o orc, mas já era alguma coisa naquela direção. Né? E tirando o D&D, outros jogos de fantasia medieval também utilizaram os orcs com diferentes abordagens, né? Uns com mais destaque, outros com menos, outros como raça jogável, né? Então a gente tem, só para citar alguns exemplos, a gente tem Warhammer, a gente tem Pathfinder, a gente tem Forbidden Lands, que a gente já comentou aqui no canal também, né? Dá uma conferida nos nossos vídeos. E a gente tem o Warcraft, né? Tanto o game quanto a versão RPG. E nesses jogos, especialmente o Warcraft, os orcs eles começam a ter um destaque maior. Né? Eles são uma das raças principais do Warcraft. E com base nisso, os orcs começaram a ser melhor trabalhados tanto na literatura quanto nos jogos de RPG. Né? Então eles começaram a ganhar mais camadas, ter uma estrutura social mais trabalhada, ter os seus aspectos históricos, religiosos, né, e etc., mais explorados pelos autores e também dando a chance dos jogadores adentrarem nessa nova cultura, né, que começou a ser criada, que é a cultura dos orcs. E é justamente aqui que a gente vai bater na revista, né, nos orcs. Geralmente, nessa nova aproximação, nessa nova visão que foi construída para os orcs, ele geralmente tem um ponto central, que é o conflito entre humanos e orcs. Né? Geralmente, esses conflitos envolvem aí a questão do expansionismo dos humanos versus a cultura mais tradicional, ligada à natureza, à terra e tal, dos orcs. E é isso aqui que vai ser explorado nesta edição aqui da Mythos. Tá? É um álbum que tem aproximadamente aí 116 páginas, mais ou menos. Ele vai reunir, na verdade, 2 álbuns europeus. E a história é justamente isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha só. Bom, primeiro que tem uma arte que eu acho belíssima, né? Só pra gente mostrar aqui um pouquinho, tá? Olha só. E a gente já vai começar a história aqui com duas crianças orcs, né? Eu não vou fazer a resenha da revista, obviamente, mas só separar alguns aspectos para vocês aqui. Olha só, a gente vai ter logo no início aqui da história, já vai mostrar, olha, um pouquinho dos ritos fúnebres dos orcs, né, e tal. Como eu falei, aspectos culturais, aspectos religiosos, né, os orcs geralmente são associados também com essa questão, com essa cultura xamânica, né, e tal, até por essa ligação maior com a natureza. Então, a ideia aqui é explorar um pouco mais
a cultura dos orcs, né? Então, se você tá afim de, no seu jogo aí de fantasia medieval, mergulhar nesse universo, eu acho que essa história, ela pode trazer muitas referências interessantes para você usar e criar, né, a sua própria versão aí dos orcs. E claro, obviamente, como eu falei que é um dos pontos centrais, a gente vai ter aqui, olha, a invasão dos humanos, que aqui nessa revista estão associados com os anões, ou seja, uma referência, né, uma similaridade, por assim dizer, com Warcraft, né? Mas a gente vai ter o aspecto, né, da guerra também. Na verdade, o principal aqui dessa história é justamente a guerra. A guerra entre orcs e humanos vai ser o pano de fundo aqui da coisa toda. Mas nesse meio tempo, enquanto a gente vai vendo a guerra se avizinhar e a tensão toda vai sendo construída, a gente explora aqui, tem diversos personagens marcantes aqui entre os orcs, cada um com as suas pequenas histórias que vão, né, se somando ao todo e explorando a cultura, né? Por exemplo, olha aqui, a gente tem mais um ritual, né, dos orcs, salvo engano, já tem um tempinho que eu li essa história, mas salvo engano isso aqui é para determinar a liderança, então tem uma escalada aqui de uma grande árvore ou tal. Ou seja, eu acho que tem vários elementos aqui que podem ser encaixados numa campanha ou numa história focada nos orcs, né? Então por isso que eu decidi trazer essa revista aqui como referência. Olha, a gente vai ter alguns orcs convivendo com os humanos, né? Feito prisioneiros ou escravizados, enfim. Então isso também pode dar uma dinâmica interessante para a sua história, caso você decida abordar esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que são, além de, claro, ter diversas referências visuais, né? Eu acho que uma das fontes mais legais de referências visuais também podem ser as histórias em quadrinhos, né? Porque elas trazem cenas legais. Por mais que você não aproveite, vamos dizer, a história em si, ela pode te dar muito conteúdo visual de cenário, né? Olha, a gente tem aqui tumbas, pântanos e tal. Então tem muita coisa interessante que você pode decidir aproveitar aqui da história, do quadrinho, mesmo que não seja o foco, a história que é o foco central aqui, né? Mas eu trouxe primariamente essa revista aqui justamente para trazer essa questão da guerra, né? E do aprofundamento da cultura dos orcs, né? A gente, olha, tem um orc ladino, sei lá, que uma invasão, táticas de batalha, tem um pouquinho de tudo aqui. Como eu falei, o aspecto principal da história é essa guerra, né, que tá começando, esse grande conflito, né, entre orcs e humanos. Então a gente vai ter também algumas cenas, né, épicas de batalha campal e tal, batalha de exércitos. Isso rola aqui na história também. Mas, só para deixar mais claro do que eu já tentei deixar, a ideia aqui é justamente você aprofundar o conhecimento e o foco na cultura dos orcs. Ou seja, se você está afim de utilizar os seus orcs, né, na sua história de uma forma diferente, né, não só como meros inimigos, eu acho que tem bastante coisa que você vai conseguir aproveitar aqui dessa história, beleza? Bom, essa era a nossa dica de hoje, né? A ideia mesmo é só trazer a referência, mas lembrando sempre que você pode deixar aí nos comentários, né, a sua sugestão, o que você achou, se você já leu essa história, conseguiu pegar alguma outra coisa interessante que pode ser utilizada no RPG, deixa aí, o espaço dos comentários está livre para a gente ir trocando essa ideia e batendo papo e construindo o canal juntos aqui, beleza? Eu vou me despedindo, se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like se você curtiu, ou o seu dislike se você não curtiu, e a gente se encontra aí nos outros vídeos do canal, beleza? Até a próxima, pessoal!